tarde! Sejam muito bem-vindas à nossa semana de crescimento espiritual. É sempre uma grande alegria para mim estar aqui com vocês, conduzir essa semana que acontece todos os meses por aqui, não é? E que ela começou com uma direção de Deus. Então, você deve estar chegando na parte de terapia e desenvolvimento profissional, voltado para o campo do trabalho ou também para os negócios. Então, dentro dessas duas áreas, hoje eu trabalho com técnicas exclusivas, técnicas que foram concedidas a mim a partir do meu processo de crescimento espiritual e um desenvolvimento que começou de forma consciente há 7 anos atrás. Um pouquinho mais, na verdade 8 anos atrás, no ano de 2017. Então, eu ter me tornado terapeuta foi uma consequência dessa evolução, desse crescimento que eu tive, e também uma evolução e uma consequência da busca por soluções de desafios que eu tive quando eu ainda trilhava minha outra carreira. Então, eu comecei a minha carreira, minha vida profissional, na área da engenharia de produção. Eu me formei em engenharia de produção, me formei na universidade aqui do Rio Grande do Sul, fui também para a Inglaterra, participei de um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, não sei se você lembra ou ouviu falar, que era um programa de intercâmbio que era concedido pelo governo na época, né? E eu tive a bênção, né? Recebi a bênção de ser selecionada para participar e fui estudar na Inglaterra. A cidade onde surgiu a primeira indústria da Revolução Industrial, a cidade de Derby. Eu tenho essa cena muito marcada assim na minha mente. Quando um dia eu estava andando pela cidade, daqui a pouco eu vi uma construção com uma plaquinha dizendo aqui nasceu a primeira indústria da Revolução Industrial. Na época eu não tinha dimensão do que isso significava ou do motivo pelo qual eu tinha caído lá, exatamente lá. Até porque inicialmente no intercâmbio era para ter ido para Portugal, tinha outras oportunidades de outros países também que eu poderia ter me inscrito, e algo me chamou para a Inglaterra, e quando me chamou para a Inglaterra eu caí na cidade de Derby, né? Hoje, entendendo a minha trajetória, a minha jornada profissional e onde eu estou, eu entendo que toda essa trajetória ela foi de alguma forma desenhada por Deus. Por que eu falo de alguma forma? Porque eu entendo que cada um de nós tem um destino final, mas dentro desse destino final nós temos ali o nosso livre-arbítrio, né? Então nós temos um destino que é um caminho que Deus já planejou para a nossa vida, e dentro desse caminho a gente tem algumas escolhas que a gente pode fazer. Então, algumas escolhas nos aproximam desse destino final, desse caminho final. Algumas escolhas nos afastam disso, né? E aí a gente tem diversos desafios pelo meio do caminho. E olhando para esse tempo em que eu estava trilhando engenharia de produção, então eu sempre, desde a minha faculdade, desde os primeiros momentos assim da faculdade, eu sempre trabalhei, sempre apliquei esse conhecimento, então através de estágios, através de bolsa de iniciação científica, através de trabalhos também, sempre apliquei esse conhecimento. E dentro de uma oportunidade que eu tive, que eu trabalhava como concursada dentro de um banco. Com 21 anos eu tive o meu primeiro burnout. Então, na época não se falava muito sobre burnout, né? Há 15 anos atrás, um pouco menos, 13 anos atrás, o mercado de trabalho estava começando a falar sobre isso. Eu mesmo lembro que eu fui aprender sobre isso no semestre seguinte que eu tive esse burnout, que foi quando eu tive uma matéria de gestão de pessoas, e nós aprendemos sobre os diferentes síndromes, né, que podem acontecer, na verdade, sobre diferentes impactos que podem ter na saúde do colaborador, e a síndrome de burnout é uma síndrome que pode ter devido ao excesso de trabalho, a ambientes de trabalho que proporcionam desafios de muitas formas que acabam se tornando tóxicos, né? E
enfim, existem alguns motivos pelo qual o burnout acontece. Não é o objetivo dessa live aqui, então eu não vou me aprofundar nisso. Se em algum momento eu sentir que é necessário me aprofundar, eu retomo essa história para vocês saberem, tá? Aqui eu estou contando só brevemente a minha história para vocês entenderem que isso que eu vou compartilhar com vocês hoje não é algo que começou hoje. Vocês podem estar conhecendo a Adriana hoje, vocês podem estar entrando em contato com esse conhecimento hoje, mas esse conhecimento que eu vou trazer para vocês e esse discernimento de tudo que a gente vai falar aqui já é algo que começou na minha vida há muitos anos atrás, né? Então, hoje eu entendo sim que começou quando eu ainda estava na engenharia e que eu tive esse primeiro episódio de burnout com 21 anos e que eu tive um segundo episódio de burnout com 26 anos. Quando eu me formei, que eu estava no meu primeiro trainee depois de formada, eu tive o meu segundo episódio de burnout, né? E mais ou menos nessa época também, eu comecei a ter um despertar espiritual, no sentido de que existia uma missão, algo que eu deveria realizar, e que ao longo do tempo eu descobri que todos nós temos uma missão para realizar, todos nós temos algo destinado para a nossa vida para realizar. Algumas pessoas acessam isso, algumas pessoas não. Algumas pessoas ainda estão presas na crença de que nós escolhemos a missão que a gente realiza. Algumas pessoas já despertaram e já entenderam que essa missão, quem nos concede é Deus. E que quando Ele nos concede isso, concede também uma bênção e um caminho abençoado para a gente realizar tudo que a gente precisa, ou tudo que foi planejado para a gente realizar, né? Então, quando eu entendi que eu tinha uma missão e eu fui entender, avaliar, me aprofundar, eu comecei a perceber que existiam muitas coisas dentro do ambiente de trabalho que a gente precisava ajustar para que esses ambientes de fato eles se tornassem sustentáveis. Em que sentido que eu quero dizer sustentáveis? Num sentido que você conquista resultados, que você consegue manter esses resultados, que você consegue manter uma boa equipe, uma boa gestão da equipe, uma boa gestão de pessoas, uma boa gestão de maneira geral, para que o seu crescimento ele seja constante, ele não seja você dar um passo e cai, você dá um passo e cai, ou você dá um passo gigantesco, daqui a pouco cai para poder retornar, né? Então, dentro da engenharia de produção, a gente adquire muito desse conhecimento de gestão, de muitas estratégias de gestão. E um dos grandes desafios, como eu já trouxe para vocês, que eu pessoalmente tinha era conseguir sustentar a saúde enquanto ainda atingia resultados. E da mesma forma eu via que as organizações onde eu trabalhava, que eu trabalhei durante a faculdade e que eu trabalhei depois de formada, porque eu fiz então esse trainee, tive um segundo burnout, acabei saindo desse trainee, passei num outro trainee de uma empresa de consultoria. Dentro dessa empresa de consultoria atendi também várias outras empresas e muito mais ligadas ao setor de RH ou de talento e organização ou de talentos, né? Cada empresa chama de uma forma. E o que eu percebi novamente ali é que o grande desafio das organizações era desenvolver pessoas, era cuidar da saúde dessas pessoas e era conseguir atingir resultados de forma sustentável. Então, quando eu estava à beira de ter o meu terceiro burnout, sim, gente, é isso mesmo. Eu já tinha reconhecido, começado a reconhecer quando isso acontecia. Eu decidi, então, entender de forma aprofundada o que era esse chamado, o que era essa missão. E foi quando surgiu o conceito da business terapia. Hoje, a business terapia ela se tornou uma terapia que apoia profissionais a sustentarem sua performance enquanto eles ainda mantêm um bem-estar dentro do seu ambiente de trabalho, independente do ambiente que seja, certo? Então, a business terapia ela é uma técnica que me ajuda a desenvolver espiritualmente pessoas para que elas possam sustentar o ambiente onde estão e façam isso alinhados à sua missão de vida. Façam isso alinhados à sua missão, aquela missão que foi concedida por Deus para elas. Então, tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês
nessa live, tudo que a gente vai falar, esse tema, né, de procrastinação, ele foi um tema muito estudado por mim. Ele foi um desafio que eu vivi muito. Ele é um desafio que eu vejo de forma recorrente dentro dos meus clientes, sejam na área de desenvolvimento feminino, na área de desenvolvimento de mulheres, seja na área de organizações, na área de negócios. E ele tem uma característica muito clara. Na maior parte das vezes que a gente procrastina, isso é consequência de um conflito interno. E hoje eu quero aqui mostrar para vocês qual que é a raiz espiritual desse conflito interno, certo? Então, nós temos diferentes níveis aqui que nós estamos falando, né? Nós estamos falando da procrastinação no nível de comportamento físico, ou seja, você deixa de fazer as atividades, você procrastina, deixa para depois, vai começando a postergar para atingir aquele resultado. Só que ele vem de um conflito emocional que tem origem nos seus pensamentos, ou seja, na sua mente, mas que também existe uma origem espiritual. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É sobre esse foco que eu quero falar com vocês hoje. Por que eu quero dar esse foco? Porque conteúdo sobre procrastinação vocês vão ver um monte por aí. Eu não tenho dúvida de que se vocês colocarem produtividade, procrastinação, vocês vão procurar, vocês vão ter um monte de conteúdo e um monte de solução. Eu mesma já fui essa pessoa que procurei muito conteúdo, muita solução, entendimento, compreensão do porquê que eu procrastinava tanto, o que impactava tanto a minha produtividade, o que me dificultava eu conseguir chegar lá, e mais do que tudo, o que dificultava eu conseguir sustentar minha saúde mental, enquanto eu estava realizando essas atividades. Então, depois de muito estudar, depois de muito investigar, depois de me tornar terapeuta, então quando lá em 2020 eu decidi criar esse conceito, comecei a criar esse conceito da business terapia, que era trazer a terapia para o ambiente de trabalho, eu não era terapeuta, não tinha a menor intenção de me tornar terapeuta, mas ao longo dessa jornada eu entendi que era uma necessidade. Então eu comecei me formando na terapia para saber ferramentas para que eu pudesse aplicar dentro do meu processo pessoal, dentro da minha jornada, dentro do meu desenvolvimento. Eu não tinha nenhuma intenção de estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. De orientar outras pessoas, de guiar, de tratar. Só que quanto mais eu me desenvolvia e mais eu buscava profissionais para mentorar na área de negócios, então a Business Terapia começou com esse objetivo, mentorar profissionais da área da psicologia para levar esses profissionais para dentro das organizações. Mentorar profissionais da área da terapia para levar esses profissionais dentro das organizações. Quanto mais eu me desenvolvia, quanto mais eu buscava isso, mais eu percebia que existiam nuances muito importantes que eram ignoradas dentro da área da saúde mental e da psicologia, e eram ignoradas um pouco pela formação dos profissionais e outro pouco pela falta de experiência desses profissionais no dia a dia de negócios, sobre como o dia a dia de negócios funciona, como que ele cobra, como que é a cultura. Porque cultura organizacional é algo bem difícil, né, gente? Porque muitas vezes a empresa tem um discurso lindo, maravilhoso, e quando você vai ver, você vai estudar assim na nuance do dia a dia, a cultura não tem nada a ver com aquele discurso lindo e maravilhoso. Então, é preciso muita experiência e para que você consiga compreender essas nuances. E eu via que existia, e consiga compreender, consiga trazer de fato soluções que sejam efetivas para o tempo que aquela pessoa precisa aplicar aquelas soluções. Então, muitas vezes você vai para um processo terapêutico, só que o processo terapêutico ele não necessariamente atinge o tempo de transformação que você precisa para você não voltar para o ambiente de trabalho e sofrer. Então, às vezes, as coisas que acontecem no ambiente de trabalho vêm numa velocidade tão rápida, tão forte, uma intensidade tão grande, que o tempo que você usa para as técnicas que tradicionalmente são usadas dentro da terapia
dentro do processo ali de desenvolvimento, elas não permitem que você se desenvolva na mesma velocidade. Então, acaba que você sofre bastante, né? Então, vendo tudo isso, essas necessidades, entendendo que foi muito por isso que eu, né, vivi novamente os processos, então essa era a minha grande pergunta, gente, por que eu não consigo tratar? Por que eu não consigo resolver? Por que eu não consigo, sabe, pular? Por que eu não consigo avançar? Por que eu volto a repetir o ciclo? Então, buscando esse entendimento, eu me formei em mais de 10 técnicas terapêuticas, apliquei muitas técnicas, fiz processo de terapia, fiz processo com psicólogo, fiz processo com terapeutas, fiz muito processo. E quando eu encontrei fórmulas efetivas para que eu realmente deixasse de viver os desafios que me levavam a ter o burnout, ou que me levavam a viver uma depressão, que me levavam a viver a ansiedade, porque a depressão é uma etapa do burnout, da síndrome de burnout também, tá? Então, quando eu percebia isso, buscando novas soluções, eu consegui chegar nas técnicas e nas ferramentas que eu utilizo hoje dentro tanto da business terapia quanto da área de desenvolvimento de mulheres, certo? Então, essa raiz, essa origem, ela é pautada numa origem espiritual. E é algo que muitas vezes a gente ignora. Primeiro, porque a gente não foi educado a olhar para a nossa parte espiritual no nosso dia a dia. Segundo, que mesmo quem foi educado para olhar para a nossa parte espiritual no nosso dia a dia, existem muitos conceitos que foram ensinados de forma distorcida para nós. E terceiro, é que a pessoa, muitas vezes, ela de fato não compreende o que significam. Então, uma coisa é como foi ensinado. Então, uma coisa é ser ensinado, outra coisa é como foi ensinado, e a terceira coisa é como a pessoa compreende. Então, mesmo que tenha sido ensinado da forma correta, a pessoa pode ter um bloqueio espiritual que está trazendo a falta de percepção dela. E é isso que nós vamos tratar hoje, essas três coisas. Primeiro, estamos falando que existe, que precisa ser olhado. Segundo, você vai aprender da forma correta. E terceiro, nós vamos quebrar todo qualquer bloqueio que impede você de compreender. Então, quando a gente faz essas três coisas, a gente começa a tratar a procrastinação de forma efetiva, certo? Então, te convido a estar aqui comigo, pegar o seu papel, a sua caneta. Nós vamos fazer uma live prévia aqui. Já falei alguns minutos, né? Não vamos levar mais muitos minutos não, tá? Mas eu vou começar trazendo essa explicação já fazendo um tratamento aqui. Então, nós vamos fazer a leitura da palavra. A leitura da palavra é uma ferramenta de tratamento espiritual. Então, nós vamos fazer a leitura da palavra de algo que é bem efetivo aqui. Eu vou trazer uma breve explicação e no final eu vou deixar um exercício para você fazer, tá? É um exercício que eu vou colocar lá dentro do meu grupo Sala de Honra. Esse é um grupo que a gente tem uma comunidade, né? É uma comunidade por e-mail, você recebe newsletters, mas também existe um grupo no WhatsApp. E é nesse grupo do WhatsApp que eu vou colocar o material do exercício que eu vou falar para vocês, ok? Então, terminando a live aqui, você vai lá na minha bio, você vai se inscrever na Sala de Honra, que é a nossa newsletter. Você vai colocar seu e-mail e na sequência você vai receber o link para você acessar o grupo, tá? E lá vai estar o nosso exercício. Então, vamos dar início aqui. Então, vou começar lendo, para a gente tratar essa raiz espiritual, vou começar lendo aqui o capítulo 15 de João, aonde diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o jardineiro. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Neste momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. Permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo à parte da videira, vocês também não podem dar fruto à parte de mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos.
Quem permanece unido a mim e eu com ele dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha aqui, já temos uma primeira chave da procrastinação. A menos que alguém permaneça unido a mim, será jogado fora como um ramo e secará. Esses ramos são apanhados e lançados ao fogo onde queimam. Se vocês permanecerem unidos a mim e minhas palavras a vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Esse é o modo pelo qual meu Pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muito fruto. Dessa forma, provarão ser meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também os amei. Por isso permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem meus mandamentos, permanecerão no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço em seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Este é o meu mandamento. Mantenham o amor uns pelos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor que aquele que abre mão da própria vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que lhes mando. Já não os chamo escravos, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu os chamei amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai eu lhes fiz conhecer. Vocês não me escolheram. Eu os escolhi e os comissionei a ir e a dar fruto, fruto que permaneça, para que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Isto é o que eu ordeno a vocês, mantenham o amor uns pelos outros. Então aqui a gente está falando do capítulo 15 de João, segundo a Bíblia. E eu faço a leitura dessa Bíblia aqui, da Bíblia Judaica Completa. Essa é a minha orientação que eu recebi de Deus, para que a minha missão possa ser executada com sucesso. Então aqui, nesse pequeno pedaço que a gente leu, que foi do versículo 1 até o versículo 17, nós pegamos uma chave muito importante aqui, diria até duas, mas uma principal, que é quando ele diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu com ele dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Dentro do campo espiritual existe uma hierarquia, aonde a Jesus é dado toda a autoridade do campo espiritual e também do campo terreno. E isso significa que toda a bênção que a gente recebe de ações, de atividades, de projetos, essa bênção vem dele. E nós recebemos essa bênção, nós recebemos essa bênção espiritual, esse aval espiritual para abrir as portas daquelas atividades que nós devemos fazer, devemos realizar. Essa bênção vem quando nós nos mantemos em comunhão com ele. E existem algumas coisas que ele pede para que essa comunhão aconteça. A primeira é que a gente receba as orientações dele e que a gente ame as outras pessoas. Então ele diz aqui, este é o meu mandamento. Mantenham-se no meu amor, como eu me mantenho no amor de meu Pai, e mantenham o amor uns pelos outros. Então, quando nós fazemos isso, nós nos mantemos em comunhão com ele. Isso quer dizer que nós mantemos a nossa bênção, que nós mantemos a nosso fruto, a nossa frutificação. Nós mantemos o realizar, o fazer, essa vontade. Nós mantemos essa alegria de realizar. Quando isso não acontece, vem uma tristeza profunda, um desânimo profundo, uma dúvida constante, uma dificuldade de avançar, uma sensação de que você está amarrado, que você não consegue fazer, o que você senta para fazer você não consegue avançar, existe alguma coisa que está errada dentro do campo espiritual. Então aqui eu falei de sintomas que você vive, de sintomas que você manifesta, de sintomas que a sua mente manifesta, que o seu coração manifesta, que suas emoções manifestam. É uma sensação de confusão. Só que isso é um sintoma que mostra que no campo espiritual existe algo que não está alinhado. Esse não estar alinhado pode ser que você esteja com alguma amarra espiritual e emocional,
Pode ser que alguma situação emocional que você viveu, alguma lembrança emocional que você viveu, está fazendo com que você não receba a orientação de Deus, ou ao receber não obedeça a orientação de Deus, fugindo disso e fazendo com que você se desconecte da fonte verdadeira. Quando você se desconecta da fonte verdadeira, essa bênção cessa. A bênção não avança. Então você manifesta esse sentimento de que você quer fazer, mas você não consegue. Você manifesta esse sentimento de que você se cobra, que você precisa fazer, precisa chegar lá, só que alguma coisa não faz com que as pessoas colaborem ou contribuam, ou até mesmo você não tem facilidade de comunicar e de avançar. E aí você facilmente se pega no comportamento de ter que mostrar o seu valor. Ter que mostrar o valor daquilo que você faz, ter que mostrar o valor daquilo que você é, ter que mostrar o valor daquela visão que você carrega. E, gente, a necessidade de mostrar o valor é a primeira chave para você ter desequilíbrio dentro do seu ambiente de trabalho, é a primeira chave para você ter desequilíbrio dentro do seu relacionamento amoroso, e é a primeira chave para você ter desequilíbrio dentro do seu ambiente familiar. Aqui eu estou falando tanto de família constituída, que é a que vem depois de você, quanto de família que te constituiu, a família de origem, de onde você veio. Então, esse comportamento, essa necessidade de aprovação, de não ficar, medo de ser abandonado, de não ficar sozinho, carrega por trás uma necessidade de mostrar o seu valor. E essa necessidade de mostrar o seu valor tem no fundo, um comportamento que na verdade você tem uma sensação que você não está sendo visto. Mas não é que você não está sendo visto ou vista, é que você não está alinhado àquilo que é a direção para sua vida. E aí, seja por uma situação emocional, seja por uma crença que você carrega, seja por algo que faz você fugir daquilo que é a bênção de Deus para sua vida, que é a direção de Deus para sua vida. Então, quando você vive isso, você se desconecta da fonte verdadeira e você cria a ilusão que você escolhe, né? Então, isso é uma ilusão muito forte, porque as pessoas, muitas religiões falam que você tem que escolher Jesus. Jesus já nos escolheu antes mesmo de nós escolhermos Jesus. Aceitar Jesus, eu concordo, você tem que aceitar Jesus para estar em comunhão com Ele. Agora, não é você que escolhe Jesus, é Jesus que te escolhe. Então isso significa que não é algo que está na sua decisão realizar ou não. Obediência a Deus não é algo que está na sua decisão. Obediência a Deus é algo que você recebe e obedece. Você recebe e faz. E isso te mantém na bênção divina, te mantém na prosperidade, te mantém no movimento. Não é algo que você precisa, que você deve gastar a cabeça ou bater cabeça no sentido de dizer assim, não, mas isso eu não vou fazer. A não ser que exista uma comunicação expressa de Deus, que independente se você fizer ou não, você será abençoado, a não ser que exista essa comunicação expressa, não é algo que você escolhe ainda. Existe uma jornada, uma trilha que você vive. E quando Deus te dá uma direção, Ele te dá uma direção por amor, por crescimento, por querer fazer com que você avance, por querer fazer com que você se desenvolva, que você expanda, certo? Então, quando as coisas começam a trancar na sua vida, a ter esse rompimento, a ter essa dificuldade das coisas avançarem, isso nada mais é que Deus respeitando o seu livre-arbítrio. Isso também é uma grande manifestação de amor, porque Deus está respeitando o seu livre-arbítrio e a sua decisão, permitindo que aquilo aconteça. Porque foi a sua decisão, foi como você quis que as coisas acontecessem. Só que daquela forma a bênção de Deus não se derrama, você sai da comunhão, né? Então, muitas vezes você está no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, e você está querendo fazer do seu jeito a todo custo, e você está ignorando aquela vozinha que lá dentro está dizendo, faça assim, ou não faça isso, deixe isso de lado, deixe isso para lá. Então você está, de alguma forma, alguma coisa está fazendo você ignorar essa vozinha, e você está manifestando a
procrastinação, você está manifestando a tristeza, o desânimo, a confusão, a falta de clareza mental, a sensação de que você não vai conseguir avançar. E aí você se identificou com isso? Tá acontecendo mesmo com você? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque eu sei que você não chegou nesse vídeo à toa. Eu sei que não foi à toa que você clicou nesse vídeo e não, deixa eu assistir essa moça. E muito provavelmente você nem me conhece, é a primeira vez que você está aqui nesse vídeo. E você está e caiu nesse vídeo porque você foi trazida a esse vídeo. Entende? Então pronto, agora você entendeu a origem da procrastinação. A origem de onde veio tudo isso, da onde que surge tudo isso. Agora como que você soluciona isso, né? E é aqui que eu vou trazer um exercício para você. A gente vai solucionar em partes. Então, ao longo dessa semana, essa semana de crescimento espiritual, uma semana sempre que a gente tem 4 dias. Então, essa é uma direção de Deus que Ele me deu. Fazer uma live de 4 dias com temas específicos. Cada mês a gente trata de um tema específico. E nesse mês de novembro nós estamos tratando sobre a procrastinação, certo? Então, ao longo dessa semana, desses 4 dias, dessas lives que vão acontecer sempre às 18 horas, a gente vai tratar efetivamente essa raiz espiritual que te leva à procrastinação. E para começar, eu vou deixar um exercício para você lá na nossa comunidade, na sala de honra. Vou explicar brevemente como funciona esse exercício. Você pode fazer ele já, ou você pode desenhar ele conforme as instruções que eu vou trazer, ou você pode entrar lá na nossa comunidade, na sala de honra, e pegar o modelo em PDF que eu vou deixar lá para você imprimir e fazer esse exercício, tá? Então, esse exercício que eu vou trazer para você, ele é um exercício baseado em arte-terapia. Qual que é o conceito por trás da arte-terapia? O conceito por trás da arte-terapia a arte-terapia surgiu para casos e situações onde a pessoa tem dificuldade de comunicar aquilo que ela está sentindo. E isso é algo muito comum dentro da procrastinação. Muitas vezes ela não sabe nem identificar porque ela está procrastinando. Então, quando você se expressa através da arte, você consegue comunicar muitas vezes algo que você racionalmente não conseguia comunicar. E ao olhar aquele desenho e começar a verbalizar, escrever e falar, pensar o que você sentiu enquanto você estava fazendo aquele desenho ou aquela obra de arte, porque existem várias técnicas, né, que você pode aplicar, você começa a ter clareza do que precisa ser ajustado. Então, a ferramenta de hoje foi uma ferramenta desenvolvida exatamente para que você comece a ter essa clareza de quais áreas da sua vida estão bloqueando a alegria. Por que eu falo áreas da vida? Porque às vezes você está sentindo a procrastinação acontecer no trabalho e você pode achar que é algo especificamente com o trabalho. E na verdade não é. Na verdade, quando você vai fazer esse exercício de arte, terapia que eu vou trazer para você, você começa a perceber que na verdade tem outras áreas onde o seu nível de satisfação está menor. Então, quanto menor o seu nível de satisfação, significa que mais bloqueio você tem naquela área. E é muito provável que o desafio que você está vivendo é especificamente naquela área. Seja por comportamento, seja por alguma amarra espiritual que precisa ser quebrada, tá? Então, nesse primeiro dia, a gente vai fazer esse exercício de diagnóstico, que é a roda da alegria. Então, você entra lá na minha comunidade, você pega o modelinho lá. Se você quiser desenhar, em vez de imprimir, se quiser desenhar, tudo bem também. O que você vai fazer você vai desenhar 10 rodas, né? Você vai fazer 10 rodas, uma dentro da outra, e você vai separar as áreas da sua vida. Então, lá naquele modelinho já tá pronto, já tem 12 áreas que eu já separei para você, tá? Com experiência, com prática, todas essas 12 áreas que eu desenhei foi experiência, foi prática, foi aplicação, né? Então, já tá pronto, você pode só pegar lá e se inspirar. E aí, depois, no final, depois que você fez a roda, que você botou as áreas e você, né, separou os espacinhos, você vai pintar cada uma
das áreas de acordo com o nível de satisfação que você está sentindo naquela área. Então você vai escolher uma cor colorida, lápis de cor, canetinha, caneta colorida. Você vai escolher uma cor e você vai pintar cada uma das áreas de acordo com o nível de satisfação. E você vai reservar esse exercício para amanhã. Amanhã, às 18 horas, nós estaremos aqui de novo para dar continuidade nesse exercício. Combinado? Então, ó, terminando essa live aqui, você vai lá no link da bio e você vai se inscrever na sala de honra. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, no final, quando salvar a live. E você vai se inscrever na sala de honra. Lá você vai colocar seu e-mail e você vai receber o link direto para entrar no grupo do WhatsApp. O exercício você vai baixar lá no grupo do WhatsApp, combinado? Se você tiver qualquer desafio, lá no grupo do WhatsApp tem meu número também para você conversar comigo, mandar mensagem, certo? Então, ó, uma semana abençoada para você. Amanhã, 18 horas, eu espero que você de novo. Combinado?